grandiosas, maravilhosas, e por isso que ele tenta nos paralisar. Por isso que ele tenta dia a dia nos parar. Ele tenta dia a dia fazer com que nós voltemos atrás. Mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite: levanta-te. Aleluia! O mundo espiritual, ele é estratégico. Existe um plano espiritual de Deus para nós, mas existe também um plano das trevas para nos paralisar. Porque quando uma mulher é paralisada, não é somente ela que é paralisada, são descendências que são paralisadas. Por isso que o plano de Satanás é nos parar, nos enfraquecer, nos fazer voltar atrás. Esse é o plano de Satanás. Por isso nós não podemos ficar distraídas, desconectadas, dormindo. E foi isso que Deus falou comigo, que há muitas mulheres desconectadas, dormindo, mulheres que estão distraídas, mulheres que estão totalmente fora daquilo que Deus falou, que Deus disse. Então essa palavra é para nós. Nós estamos gastando energia em coisas que Deus não nos pediu. Nós estamos gastando a nossa vida com coisas que estão totalmente longe do propósito de Deus. Mas a ordem do céu para nós nessa noite é: levanta-te. Esse texto, ele chega a ser difícil de digerir. É um texto pesado. Por quê? Miqueias, um profeta que Deus levanta em um tempo muito difícil. Esse nome Miqueias, a tradução dele é: quem é como o Senhor? O próprio nome de Miqueias questiona o que estava acontecendo naquele tempo. Quem é como o Senhor? Miqueias, um profeta que saiu de uma cidade pequena. Ele é tido como um caipira, um homem meio matuto, e ele ministra em uma época em que o povo de Israel estava vivendo com muita injustiça social. O povo estava muito longe de Deus. O povo estava enriquecendo financeiramente, mas empobrecendo-se espiritualmente. Você vai ver que existe muita semelhança no que nós estamos vivendo no dia de hoje. Parece que Miqueias escreveu para nós brasileiros. Essa é a impressão que eu tenho, porque a palavra de Deus, ela é tão atual como o jornal de hoje. Ela é tão atual como o jornal que nós assistimos ao meio-dia. Ela é a palavra de Deus. Então, quando eu começo a ver o jeito, o lugar aonde Miqueias, ele ministra, você vai ver que Miqueias fala que os pobres estão sendo massacrados, os ricos cada vez mais ricos. Ele também mostra que o governo estava fazendo o povo gemer de dor. Miqueias denuncia os reis, Miqueias denuncia os juízes, Miqueias denuncia os líderes, Miqueias denuncia os sacerdotes, porque eram homens que Deus levantou para cuidar do povo, mas estava escravizando o povo. Tem alguma semelhança com o que a gente está vivendo? Olha o que a Bíblia diz, que havia tão poucas pessoas que eram boas, que ele compara como uma árvore que já passou pela colheita. Eu moro ali no Damasco, né? E no Damasco tem muito pé de acerola, muito pé de amora. A dona Glória está quase sendo presa, porque ela pega bacias de fruta. Minha mãe. Gente, ela sai com a faca na mão. Então lá tem muita fruta. Mas depois que passa o tempo da colheita, você olha, nossa, estou vendo umas pessoinhas aqui, umas filhas, né? Você olha e fala assim, gente, não tem nada aqui. Sabe esse vento que deu em Marília? Então, acabou as amoras. Ela foi pegar a amora para fazer geleia e não tinha mais amora. E olha só essa conexão que Miqueias faz para aquele tempo. Ele procura um homem bom. Gente, isso é forte, é um homem bom. E ele fala assim que não tem nenhum. É como se ele estivesse procurando a amora depois da colheita. Não tem mais. Esse era o cenário. E eu preciso ensinar para vocês
o cenário desse texto. Eu não posso aplicar esse texto antes que você entenda o que está acontecendo aqui, o panorâmica histórico desse texto. Porque a palavra de Deus, ela não apenas nos traz ânimo, mas ela também nos ensina, amém? E nós estamos na casa do Senhor, que é o lugar onde nós aprendemos da palavra. Foi nesse contexto que Miqueias se levanta. Não havia homens de fé. As crianças estavam desobedecendo os pais machucando os filhos. Havia problemas também nos relacionamentos, nas famílias, ou seja, Israel estava em decadência. E nesse tempo Deus levanta esse homem para expor o que estava acontecendo. Os profetas daquele tempo se levantam para expor, para denunciar o pecado. E é isso que Miqueias faz. Ele começa a denunciar o que está acontecendo. Mas há uma coisa no caráter de Miqueias: Miqueias não se corrompe. Isso é muito sério, porque você pode estar em uma geração contaminada, mas se você entendeu quem você é em Jesus, no meio de uma geração contaminada, você não vai se corromper. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Não importa o cenário que você está vivendo, se você carrega o Espírito de Deus, você não pode se corromper. Miqueias olha para aquele povo, mas ele não se corrompe. Olha o que acontecia com aquele povo. Vai para o próximo, Paty. Olha as denúncias que Miqueias viu e que ele faz. Injustiça social, injustiça na liderança nacional e espiritual, eram corruptos, homens maus, problemas relacionais e famílias destruídas. Vocês conseguem observar alguma coisa dessas aqui que está acontecendo? Eu acho que todas, né? Todas. Esse cenário, é desse cenário que Miqueias profetiza. Mas, no meio desse cenário, a voz do Senhor para Miqueias, no versículo 7, gente, que coisa linda. Miqueias diz assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Senhor, pois o meu Deus me ouvirá. Levanta-te em meio à crise e volte-se para Deus. Essa é a primeira coisa que nós vamos falar. Levanta-te no meio da crise e volte para Deus. Gente, a crise é lugar de olhar para Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na crise, nós queremos uma resposta. Quando nós estamos na crise, nós queremos saber o que nós podemos fazer, como sair daquela crise. Então, quando nós estamos no meio da crise, nós não temos resposta, não temos solução. Para onde olhar? Para Jesus. Infelizmente, nós não sabemos viver muito tempo na bênção. Infelizmente. Nós somos um povo de dura serviço. Gente, vocês estão vendo a minha cintura? Eu estou aqui passando a mão para vocês prestarem atenção, tá? Gente, nós não sabemos lidar. 6 quilos, tá, gente? Glória! Só para ver se vocês estão prestando atenção na pregação. Nós não sabemos lidar com muita coisa boa. Então, quando tá tudo bem em casa, no trabalho, tá ganhando dinheiro, qual que é a nossa atitude? Na maioria das vezes, gente, nós nos esquecemos de Deus. Quer ver uma coisa? Você está sem trabalho, você começa a orar. Senhor, abre uma porta, faz jejum, faz campanha. Mas quando você começa a trabalhar, o que você faz? Pastor, eu não vou na igreja porque eu estou trabalhando. Olha isso. Ô pastora, ora porque eu preciso de um namorado. Encontra o boy, some com o boy. Só volta quando quebra a cara. Misericórdia. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós não sabemos lidar com as bênçãos. E o povo de Israel era assim. Quando eles estavam sendo muito abençoados, eles começavam a se esquecer de Deus. Então, a crise é o lugar, é o momento de nos voltar
Amém. Porque quando a gente está em crise, nós queremos entender por que, Senhor. E é legal, porque a gente se coloca assim diante de Deus e fala: Senhor, eu não estou entendendo. Por que comigo? Fazia anos que não falava com Jesus. Deus, eu tenho te buscado. Mentira. Né? No meio da crise, a crise é um lugar de voltarmos para Jesus. O profeta, ele toma uma decisão. Ele fala: quanto a mim, eu buscarei ao Senhor. Eu vou esperar que Deus me salve. Eu vou clamar a Deus e Ele me ouvirá. Deixa eu falar uma coisa com você. Nos momentos de crise exige um posicionamento. Todos os momentos de crise, pode passar, Paty. Todos os momentos de crise exige um posicionamento. Vamos falar juntas? Posicionamento? Posicionamento. Isso. Quando nós estamos em crise, esse é o momento de nos levantarmos. Esse é o momento de decisão. Crise não é lugar onde a gente fica chorando, não. Você viu que a Cris sabe quantas vezes ela chorou? Para mostrar que chorou pouco. Inclusive, fui tomar um café com ela, levei flores, achando que eu ia orar por ela. Chegou lá, ela fez um banquete. Ai, pastora, glória a Deus. Deus é bom. Eu estava quase falando: Pri, ora por mim, minha filha. Estou necessitada. Gente, a crise não é lugar da gente morrer. Aleluia. Olha, o Espírito Santo, enquanto Deus me dava essa palavra, Deus me mostrava mulheres dizendo: agora eu vou morrer. Eu não aguento mais. Onde o Senhor está? Gente, no meio da crise você precisa se posicionar e não chorar. É no meio da crise que nós decidimos. É no meio da crise. Esse profeta, ele fala assim. Esse profeta, ele fala assim: quanto a mim, o bicho está pegando. Que um monte de coisa acontecendo. Quanto a mim, eu esperarei no Senhor. Esse é o posicionamento de Miqueias. Você pode declarar comigo: quanto a mim, eu esperarei no Senhor. Glória a Deus. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a crise que está te assolando, mas eu quero te convidar a se levantar diante do mundo espiritual e dizer: se depender de mim, Aleluia. se depender de mim, eu não vou mover uma palha, eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar no Deus da minha salvação. Aleluia. Quanto a mim, eu vou buscar ao Senhor para que Ele mude a minha sorte. Quanto a mim, eu vou buscar o Senhor para que Ele me cure. Quanto a mim, eu vou buscar o Senhor para que minha vida seja transformada. Quanto a mim, eu vou buscar o Senhor para ver a minha descendência sendo mudada, transformada, sendo levantada, sendo exaltada. Mas a gente fica chorando no tempo de crise, dizendo: Senhor, parece que é só com a minha família. Não, você precisa se levantar na autoridade de Jesus e dizer: quanto a mim, luta, provação, dificuldade, demônios que se levantam, quanto a mim, eu esperarei no Senhor. Na Bíblia nós vemos muitos exemplos de pessoas que gritaram: quanto a mim. Nós vemos lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias 3. Nós vemos Jeremias olhando a situação do povo e chorando. Profeta chorando. Tem até o livro dele chamado Lamentações, tanto que ele chorou. Mas no capítulo 3, depois que ele também olha a situação de Israel, ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A minha porção é o Senhor, por isso nele eu esperarei. Glória a Deus. Mulheres de Deus em meio à crise não ficam loucas e nem desesperadas. Elas se posicionam e elas decidem: quanto a mim, eu esperarei.
esperarei no Senhor. Quando Jeremias começa a olhar aquela situação, ele está lá chorando, dizendo: tem misericórdia, Deus, o povo, Jesus. Mas quando ele fala assim: eu quero trazer à memória, o que ele faz? Se reposiciona. Ele muda o foco dele. Ele estava olhando o povo, mas quando ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, lê o final, só coisa boa. Ele começa a declarar as misericórdias do Senhor. Nós vemos também Josué. Josué também precisou se posicionar. Josué 24:15 diz: se porém não agradar a vocês servir o Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou Deus dos amorreus em cujas terras vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que é isso? Posicionamento. A gente declara isso, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é bonitinho assim não, viu? Isso aqui é um posicionamento. Tá todo mundo indo para um lado, Senhor, mas nós não vamos não. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Isso não é uma declaração, isso é um posicionamento. Isso é uma escolha. Josué fala: eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu faço a minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posicionamento é chegar no mundo espiritual com autoridade e dizer: eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus tem para mim. Aleluia! Mas eu sei o que Deus tem para mim. Mas eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o que Deus tem para mim. Isso é posicionamento. E a segunda e última coisa, que não vai dar para a gente andar muito, que eu quero dizer para vocês é: levanta-te. O inferno não resiste uma mulher perdoada. Aleluia! Gente, sabe o que Satanás quer? Que fiquemos aprisionadas. Muitas mulheres estão assim: Deus já perdoou elas, mas elas ainda não se perdoaram. E sabe o que acontece com uma mulher que não sabe ainda que foi perdoada? Ela não vive como filha. Ela não desfruta do banquete. Uma mulher que não entendeu o perdão do Senhor, que não recebeu, que não aceita o perdão do Senhor, ela vive com migalhas, porque ela pensa assim: eu não mereço. Tá bom, Jesus, pode ser. É aquela mulher Pepsi. Pode ser. Pode ser. Pode ser, Jesus. Não se sente merecedora, não se sente filha. Miqueias, quando ele olha para aquela cena, ele não vê só caos. Ele vê também restauração da parte de Deus chegando. Miqueias, ele fala: ó inimiga minha, que são as outras nações, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, eu me levantarei. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor é a minha luz. Aleluia! Aleluia! Ainda que eu esteja em trevas, não vai mudar o cenário não. Ainda que eu esteja em trevas, no mesmo cenário. Cenário de dor. O Senhor é a minha luz. Eu consigo imaginar uma mulher de salto vermelho, tudo escuro. E ela passando, tá, a luz acendendo, tum. Igual filme, né, gente? Ficar assistindo série na Netflix. Tá, a luz acesa. Tá tudo trevas. Tudo treva. Mas uma mulher que sabe que é perdoada entende: ainda que eu esteja aqui, nesse casamento miserento, ainda que eu esteja aqui dentro de uma família que só misericórdia, ainda que eu esteja em um país que está só por Jesus, o Senhor é a minha luz. Isso é saber o seu lugar no reino. Isso é saber o seu lugar nas regiões celestiais. Eu vou me
me levantará. Aleluia. Glória a Deus. Miqueias entende a queda do povo, mas ele também entende que aquele povo tinha um Deus misericordioso. Gente, nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos pecadoras. Essas carinhas de bonita aí, juntando caminho e skin, não engana ninguém. Nós somos pecadoras. Sabe o que é que nós merecemos? O inferno. Mas é por causa da graça que o Senhor nos tirou do império de trevas e nos colocou no reino do seu amor. A graça do Senhor nos alcançou. A notícia de Miqueias para aquele povo é: o justo cai 7 vezes, mas o Senhor levanta. As filhas de Deus podem tropeçar, as filhas de Deus podem cair, mas há um Deus poderoso que pega essas filhas pela mão e diz: levanta-te, levanta-te. O seu lugar não é no chão, o seu lugar não é caída. Levanta-te, que você tem um Deus que peleja por você, um Deus que te perdoa, um Deus que te sara, um Deus que muda a tua sorte. E porque você ainda está no passado, você já pediu perdão 10 vezes. Deus não sabe mais o que fazer para te falar que você já está perdoada. Vou contar uma historinha para vocês. Vocês sabem que eu sou transparente, eu conto, né? Já viu aquelas irmãs? Tá de jejum, quebra o jejum, fica com depressão. Ai, pastor, eu quebrei o jejum. Eu falo que continua. Eu tô engolindo chocolate, quebrei, já aconteceu comigo várias vezes, tá? Porque a minha fraqueza é doce. Tô engolindo chocolate, falei, só vou terminar de engolir, porque eu já vou continuar. Já tá na boca, aproveita, né? Já pegou. Eu só vou terminar de engolir, mas eu não vou ficar mal, não. Eu vou continuar, vou colocar um dia a mais. Sabe aonde Satanás nos aprisiona? A gente cai e fica lá. Nem caiu ainda, tá assim, na beira. A gente fala, já que tá aqui, né? Já fez libertação, já fez cura, já quebrou, já remendou, já quebrou de novo. Mas eu ainda não me sinto perdoada. Eu não me sinto pertencente. É isso que Satanás quer. Vocês estão entendendo? Amém. O que eu estou falando aqui? Não é que, cai e levanta. Não. Porque você sabe, cada vez que a gente cai, fica uma consequência para aquela queda. Se cair, nós somos falhas. Nós somos humanos. Se cair, levanta. Amém. Aí tem gente que dá um deslize e fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses chorando. Levanta, minha filha! Levanta, anda! Confessa e deixa! Para você alcançar misericórdia! Aí fica, ai, pastora, que você não me conhece. Eu também nem quero. De desgraça já basta as minhas. As mazelas. Ai, pastor, que é meu passado. Menina, nem te conto o meu. Paga um café que eu conto. Você vai chorar junto. Vai falar, nossa, pastora, você também? Também luto contra o pecado. E tem dia que ele me vence. E o dia que ele me vence, eu me levanto e falo, não vou ficar no chão. Eu conheço meu Deus. Aleluia. Sabe que Satanás tenta acusar? Você já levantou, mas ele está te acusando. Você já levantou, mas ele está te condenando. E você está aceitando. Há 3 estratégias de paralisia que Satanás tenta contra nós. Olha aqui esse texto, gente. Vamos falar juntos? Volta lá, pretinha. O justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Ó, guarda esse texto. Provérbios 24:6. Faz uma cantiga. Acorda assim, o justo cairá 7 vezes, mas Deus me levantará. Isso. Tá bom? Olha lá, o inimigo tenta nos parar. Olha as estratégias. Através das lutas, cansaço, desânimo. Ai, eu vou parar, eu não aguento mais. Através das dificuldades, das circunstâncias.
através dos pecados, acusação e culpa. Por que ele tenta nos parar? Porque ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Ele veio para isso. E o que o pecado faz, gente? Nos afasta, nos desconecta de Deus. Isaías 59:12, as nossas iniquidades nos separam do Senhor. E quando nós estamos separados, Deus não nos ouve. Então, o que Satanás quer? Que pecamos. E o que mais? Que ficamos caídos. Porque aí nós não vamos estar ligados na fonte. Nós não vamos estar vivendo privilégios de filha. Nós não vamos viver com Jesus. Não vamos desfrutar da sua presença. Vocês estão entendendo? Há uma trama do inferno para nos paralisar. Por isso que nós precisamos nos aproximar no trono da graça. Porque é lá que tem misericórdia para a nossa vida. Grandioso é o Senhor. A graça do Senhor nos cobre. Aleluia. Levanta suas mãos comigo e diga assim: eu recebo perdão e graça. Aleluia. Foi para isso que Jesus veio. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto nos lembra que não somos mais condenados pelos nossos erros, pelo nosso passado, que não precisamos mais ficar carregando culpa, carregando peso, porque Jesus já veio para nos deixar livres. Ele já veio, ele veio para tirar o peso. E por que a gente fica insistindo? Olha para essa irmã que está do seu lado e fala assim: pretinha, Deus já te tirou de lá. Amém? Deus já nos tirou de lá. Caídas no chão não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquelas que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. O objetivo de Satanás é nos enfraquecer, é nos roubar. Porque ele sabe o estrondo que seremos nas mãos do poderoso Deus. Ele sabe o que nós podemos fazer nas mãos do Senhor. Então ele fica tentando te roubar, porque a tua casa precisa de você, a tua descendência precisa de você, o mundo precisa do teu posicionamento. Então ele fica tentando te distrair. Mas quando uma mulher entende que é perdoada, que é amada, que é escolhida, o inferno estremece. As portas do inferno não podem resistir contra a igreja do Senhor. É tempo de levantar. É tempo de se levantar e viver a vontade de Deus. E o levantar não é pela força, é pela graça. Não é porque nós podemos, é porque Ele pode. Deus não está esperando de nós perfeição, gente. Ele nos conhece, Ele sabe de onde a gente veio. Ele está esperando de nós rendição, obediência. Amém? É isso que o Senhor está esperando de nós. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos reposiciona. Vocês estão entendendo? A graça de Deus, ela não apenas perdoa, mas ela também nos reposiciona. Ou seja, nos coloca no lugar que é nosso e que nós abandonamos. Qual é o nosso lugar? Em pé. Qual é o nosso lugar? Em pé. O nosso lugar não é caídas no chão. O nosso lugar não é no desespero. O Senhor nos levanta para que nós possamos avançar. O Senhor nos levanta porque cada vez que uma mulher se levanta, o reino de Deus avança na terra. Cada vez que uma mulher se levanta, um testemunho nasce. Cada vez que uma mulher se levanta, a vergonha se transforma em autoridade. Porque as pessoas vão falar assim: nossa, essa daí você vai ter autoridade para falar.